pessoal! Então hoje o assunto da aula de hoje é sobre números reais e eu vou começar introduzindo alguns conjuntos numéricos que vocês já conhecem para a gente estabelecer a notação. Então o primeiro é o conjunto dos números naturais, que eu defini aí como sendo o conjunto 0, 1, 2, 3, né? Nada mais é do que o conjunto dos inteiros positivos. Tem a questão do zero pertencer ou não ao conjunto dos números naturais, mas aqui eu defini o zero como um elemento do conjunto dos números naturais, então é o primeiro elemento desse conjunto. Então o que a gente pode falar desse conjunto dos números naturais? Observem que é um conjunto infinito, mas eu sei quem é o primeiro elemento, e dado qualquer número natural, você consegue me dizer quem é o próximo e quem é o anterior. Por exemplo, se eu dou o número 9, o próximo natural é o 10, o anterior é o 8. Outra característica desse conjunto: se eu pego dois números naturais, por exemplo, 2 e o 3, observem que não tem nenhum outro número natural entre o 2 e o 3. Só que os números naturais não foram suficientes, porque a gente precisava trabalhar, então foi criado o conjunto dos números inteiros, que nada mais é do que o conjunto dos números naturais, ou seja, os inteiros positivos, adicionado os inteiros negativos. Então, o conjunto Z, que é denotado conjunto dos inteiros, tá? O Z é porque é Zahlen em alemão, é inteiro, então a origem do Z veio daí, mas representa o conjunto dos números inteiros. Então é o 0, 1, 2 e o 3, 4, 5 e por aí vai, os inteiros positivos, e aí eu vou colocar também todos os negativos. Menos 0 é a mesma coisa que 0, mas é o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, também fazem parte desse conjunto. Então é óbvio que a gente ampliou o conjunto que a gente tinha, então a gente tinha os naturais, eu construí um conjunto maior, ou seja, o conjunto dos números inteiros ele contempla o conjunto dos números naturais, ele contém os naturais e outros elementos também. E o que a gente pode falar desse conjunto? É um conjunto infinito também, mas por outro lado eu não sei mais quem é o primeiro elemento, igual eu sabia no conjunto dos números naturais, os números inteiros a gente não sabe. E da mesma forma que os números naturais, se eu dou um inteiro, você sabe quem é o próximo e quem é o anterior. E dados quaisquer dois inteiros também, por exemplo, entre o 2 e o 3 não tem mais nenhum inteiro lá. E se eu dou entre o menos 2 e o 3, por exemplo, eu conheço todos os inteiros que estão lá no meio. Entre o menos 2 e o 3, eu tenho o menos 1, o 0, 1 e o 2 como inteiros. Tá? Então, são as características desse conjunto. Mas ainda assim, o conjunto dos números inteiros não estava suficiente para representar todas as quantidades, todos os problemas que a gente tinha. Então, foi criado o conjunto dos números racionais, ou o conjunto dos quocientes, então daí a razão do nome Q, da letra Q para representar, que nada mais é do que todas as divisões possíveis entre os números inteiros. Então está aí representado como A dividido por B, onde, ou essa barra tal que A e B pertencem a Z, e o B diferente de zero. Quando eu falo todas as divisões possíveis, a gente sabe que em matemática eu não posso nunca dividir por zero. Então, o B aí não vai poder ser zero. Qualquer outra divisão que você puder fazer com os números inteiros, essa divisão vai pertencer a esse conjunto, tá? Mas eu gosto de ver esse conjunto de uma outra maneira. Eu gosto de enxergar esse conjunto como sendo o conjunto das dízimas periódicas, que aí fica mais fácil da gente entender depois o conjunto dos números reais. Então, antes da gente falar das dízimas periódicas, vamos só ver algumas características do conjunto Q. Então, observe que a hora que eu pego todas as divisões possíveis com números inteiros, onde eu só estou excluindo aí a divisão por zero, a gente vê que esse conjunto é infinito, porque o Z é infinito, e observem que ele contém o conjunto Z, já que se eu pegar o B igual a 1, então 3 dividido por 1 é 3, 4 dividido por 1 é 4, menos 2 dividido por 1 é menos 2, então o Z está lá dentro, como o Z é infinito, então obviamente que esse conjunto Q também é infinito. E não sei quem é o primeiro elemento, E a grande diferença do Q para o Z e o N, lembra que no Z e o N, se eu dava um número natural ou um número inteiro, eu sabia quem era o próximo e quem é o anterior. Isso já não acontece mais aqui no Q. A gente fala que o Q é denso em R. O que é isso? Que por menor que seja o intervalo que você pegue, contendo um número racional, vão ter infinitos outros números lá dentro. O que não acontecia lá no N e no Z. Se eu pegava um intervalo lá entre o 2 e o 3, não tem nenhum outro número inteiro. Agora, se eu penso nos racionais, tem infinitos lá no meio.
Mas vamos entender, então, melhor quem são esses números racionais. Então, eu estou afirmando para vocês que esse conjunto nada mais é do que o conjunto de todas as dízimas periódicas. O que é isso? Uma dízima periódica é um número decimal com infinitas casas decimais depois da vírgula, com alguma repetição. Daí o nome periódica, tá? Então tem que ter repetição, não pode ter infinitas casas decimais sem ter repetição. Então a partir de alguma hora ele tem uma repetição nessas casas decimais aí, e essa repetição se perpetua, né, para sempre. Então eu coloquei alguns exemplos aí, 1 dividido por 2, então obviamente que esse número está no conjunto dos racionais, que a gente sabe que é 0,5, a divisão. Você fala, mas 0,5 é uma dízima periódica? É, porque 0,5 eu posso escrever como sendo 0,500000000 e por aí vai. Então tem infinitas casas decimais depois da vírgula com alguma repetição. Da mesma forma, 1 dividido por 3. Esse é um número racional também, que dá 0,33333, que observem que é uma dízima periódica. Aí aquilo que eu já tinha falado, 2, se eu pego qualquer número inteiro, ele também pode ser visto como 2 dividido por 1. Então, observem que ele está lá dentro do conjunto. E é uma dízima periódica? É, porque 2 é o mesmo que 2,0000000. Então, é um número decimal com infinitas casas decimais com repetição. Né? Infinitas casas depois da vírgula com repetição. Aí, coloquei outros dois exemplos aí. Menos 5 dividido por 2, que é menos 2,5, que é menos 2,5000000. E aí um último, que é 1,2345555, né? Os 5 repetindo aí toda a vida. E isso nada mais é do que 11.111 dividido por 9.000. Aí depois eu mostro para vocês, deixo aqui um outro vídeo, como que a gente acha, dado um número, né, uma dízima periódica, como que eu acho a fração que representa essa dízima? Então tem um jeito super simples de saber, de achar essa fração, que depois eu conto para vocês aqui no outro vídeo, tá? Mas então esse é o conjunto dos números racionais. Ele é um conjunto infinito, mas um infinito que, lembrem-se que, dado qualquer número racional, por exemplo, pega o meio, o 0,5. Quem é o próximo racional depois do 0,5? A gente não sabe. Você fala, o 0,51. Fala, não é, porque o 0,501, que é o 501, ele é maior que 0,5 e menor que o 0,51 que você me deu. Qualquer número que você me der, eu consigo achar um número menor ainda que o número que você me deu, mas maior que 0,5. Então, a questão que eu falei antes, que ele é denso em R. Então, isso faz uma diferença muito grande do que para o conjunto Z, que a gente estava acostumado, que é um conjunto discreto. Dado um inteiro, você sabe quem é o próximo. No que, dado um número racional, eu não sei quem é o próximo racional depois dele, ou mesmo anterior, desse número, tá? E com os números racionais definidos dessa maneira, que são as dízimas periódicas, fica fácil da gente construir números que não são racionais, que são chamados números irracionais. Por quê? Porque se eu pegar um número com infinitas casas decimais sem repetição, ele não vai ser racional, ele não vai estar no Q. Ele não estando no Q, ele não está nem no Z nem no N. Então, eu acabei de construir um número que não é racional. Então, é um número que a gente chama de irracional. O que é isso? É um número com infinitas casas decimais depois da vírgula, sem repetição. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, eu não paro mais. Observem que eu não consigo falar esse número, porque eu não posso parar de falar, porque ele não vai ter repetição, e também não consigo escrevê-lo. Então, daí a razão desses números receberem letras para representá-los. O π é um irracional que vocês conhecem, que é o 3,14 e por aí vai. A gente fala, o π é 3,14. Não, o π é aproximadamente 3,14. Mas o π é um número que eu não consigo falar. Assim como o número de Euler, que é aproximadamente 2,7. Raiz de 2, que é aproximadamente 1,4. Raiz de 3, que é aproximadamente 1,7. Mas são números que têm infinitas casas decimais depois da vírgula, sem repetição, tá? Então, normalmente, eles são representados por letras, ou a gente deixa a operação indicada aqui, eu deixo raiz de 2, não escrevo o número que eu não vou conseguir. Então, muito bem, agora a gente tem os racionais e os irracionais. Então, quem são os números reais? Os números reais são a união desses dois conjuntos. Então, se eu pegar todos os racionais e unir com todos os irracionais, pegar esse conjunto todo, esse é o conjunto dos números reais que a gente vai trabalhar, tá? Então, o conjunto dos números reais também é, obviamente, um conjunto infinito.
Eu não sei quem é o primeiro, não sei quem é o último, dado qualquer número real. Se eu pego o número 2, quem que é o próximo número real depois do 2? Eu não sei nem quem que é o próximo racional depois do 2, né? O que dirá o real. Né? Mesma coisa antes, quem é o último número antes do 2, real? Eu não sei, né? A gente não conhece. Entre quaisquer dois números reais, existem infinitos outros números lá no meio, tá? E a representação geométrica que a gente vai usar para esse conjunto, toda vez que a gente puder ter a geometria, né, como nossa aliada, isso é muito bom, ajuda. Então a gente vai usar o objeto geométrico que é a reta, que é um objeto geométrico que a gente não define, mas o objeto geométrico que a gente vai usar para representar o conjunto dos números reais. Então uma reta, o que significa isso? Que todo número real, ele tem um representante nessa reta, ele é, né, representado por um ponto nessa reta, e vice-versa, todo ponto na reta corresponde a um número real. Tá? De maneira única. Eu não tenho, ou seja, um ponto ele não pode representar dois números reais e da mesma forma um número real não pode ter dois pontos na reta, dois ou mais pontos na reta representando ele. Então, a cada número real tem um ponto na reta que é o representante dele e a cada ponto na reta está associado a um único número real. Só que, na verdade, esse conjunto, uma outra característica do R é que ele é ordenado. O que é isso? É um conjunto que tem ordem. O que significa ter ordem? Que se eu dou dois números reais para vocês, vocês vão saber me dizer quem é o maior, quem é o menor. Isso é um conjunto ordenado. Né? Por incrível que pareça, existem conjuntos numéricos que não são ordenados. Mas o R é. Né? Então, o conjunto que a gente vai trabalhar, ele tem ordem, ele tem ordenação. Então, quaisquer dois números, você consegue colocar eles numa ordem. Então, para representar isso também, né, no desenho, então, ao invés da reta, a gente usa uma seta. Então, cuidado que a seta, né, então, a representação geométrica do R que a gente vai usar, essa seta que está desenhada embaixo, lembrando que a seta indica orientação. Né? Muitos pensam que essa setinha é para dizer que os números são infinitos, que a reta, né, vai para lá e nunca acaba. Então, isso é errado, porque senão ela teria que ter a setinha aqui do lado esquerdo também, e não é para isso. Tá? Então, a seta indica orientação. Estou dizendo que a orientação do meu desenho é aí para a direita. Ou seja, se eu desenhar o zero, por exemplo, né, colocar o número zero como sendo algum ponto da reta, aí eu vou representar o 1. Então eu vou representar o 1 à direita do zero, porque a setinha está para a direita. Então está dizendo que quanto mais para a direita, maior meu número é. Tá? Então é a questão da ordenação que está sendo indicada aí com essa setinha. Tá ok? Então, essa é a nossa definição do conjunto dos números reais que a gente vai trabalhar. Tá?